No podcast de hoje, iremos falar sobre a análise sensorial, assunto de grande importância para avaliar a qualidade do produto e a sua aceitação ou não no mercado. Ela tem como objetivo entender se o alimento vai ou não ser aceito, tendo como base os 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Vamos descobrir que a indústria de alimentos vai muito além de apenas jogar alimentos no mercado. Tem todo um desenvolvimento. Tá, vocês sabiam que o alimento pode interferir no emocional do consumidor, como os 5 sentidos atuam nas análises e também quais os equipamentos necessários para realizar as análises sensoriais de maneira correta? Essas e outras perguntas serão respondidas aqui nesse episódio. Eu sou o Caio. E eu sou o João Vitor. E esse é o Engenharia de Quê? E quem vai responder as nossas perguntas será o Wanderson Costa, professor substituto do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará, possui doutorado em Ciências e Tecnologia de Alimentos pela UFC e com isso tem bastante experiência na área e sobretudo em análise sensorial. Eu agradeço a sua participação, professor Wanderson, por estar aqui com a gente gravando o podcast, e eu dou esse espaço agora para o senhor se apresentar, falar um pouco sobre o senhor e a análise sensorial em geral. Tá, muito obrigado, por me convidarem, fiquei muito feliz com o convite. Realmente é uma área muito importante a análise sensorial, Não tem como a gente, na nossa área da engenharia de alimentos, a gente trabalhar e não pensar na análise sensorial, Como vocês disseram, eu sou engenheiro de alimentos, formado pela Federal, fiz mestrado, doutorado aqui também, tanto no mestrado, graduação, mestrado, doutorado, foi tudo aí. Com análise sensorial é a minha área de atuação, apesar de trabalhar com outras disciplinas também. A análise sensorial a gente acaba trabalhando com tudo, Produto de origem vegetal, animal, não tem como dissociar isso, tá? Então, estou muito feliz realmente pelo convite e vamos lá conversar sobre análise sensorial. Vamos lá. Começando, por que o senhor acha que o curso de Engenharia de Alimentos chamou a sua atenção e quais os motivos fizeram o senhor escolher a análise sensorial para se aprofundar, como trabalho? Primeiro o curso, Não foi nada muito pensado, não era aquela profissão, o sonho de criança, assim, engenheiro de alimentos, Não foi nada disso. Eu pesquisei na época, que eu estava no ensino médio, qual profissão eu iria seguir, E na época, a internet ainda estava começando, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, então eu vi num almanaque de profissões, e fui ler sobre as profissões e tal. Cheguei em engenharia de alimentos e vi que os conteúdos eram muito interessantes, que eram áreas que eu gostava, E na época, a UFC, o vestibular era em 2 fases. Na segunda fase tinham provas específicas, que era matemática e biologia. E que eu gostava muito de matemática e gostava muito de biologia. E era bom em biologia e era ok em matemática. Mas foi uma decisão mais assim, meio lógica, nos conteúdos que eu achava que ia ver, enfim. Mas não foi nada, nenhum sonho de criança, não. Aconteceu, eu abracei e deu tudo certo. Aí uma vez, dentro do curso, eu já estava trabalhando aqui, fui monitor de microbiologia de alimentos e estava cursando a disciplina de análise sensorial. E eu achei muito interessante a questão de como a gente utiliza a resposta do consumidor, das pessoas, para a gente ver como é que a gente vai lançar um produto, como é que a gente vai desenvolver um produto, quais características o consumidor leva em consideração em determinados tipos de produto e como o mesmo produto ele impacta diferente em cada pessoa, Então achei muito bom. Achei muito massa, E fui ser monitor de análise sensorial. Aí, a partir daí foram 10 anos dentro da análise sensorial. Graduação, mestrado, doutorado. Até o produto chegar nas prateleiras dos supermercados, ele passa por diversos processos. Desde a escolha da sua matéria-prima até o transporte, a análise sensorial também está presente no meio de todas essas etapas.
E tendo isso como base, qual seria a importância da análise sensorial na indústria e no mercado atualmente? A gente não tem como desenvolver nem produzir, né, produtos alimentícios sem dissociar da análise sensorial. Né? Ela vai dar um direcionamento até de sucesso ou não do produto que a gente está desenvolvendo. Seria meio loucura mesmo a gente produzir alguma coisa e deixar de lado a análise sensorial, porque a resposta do consumidor é que vai me dizer se aquele produto ele vai ser consumido ou não, né? Por exemplo, a gente pode produzir um super alimento altamente proteico, antioxidantes, né? Toda essa questão muito bem fundamentada, mas se não for aceito pelo consumidor, é fracasso, né? Então a gente não consegue, aliás, a gente não pode, na verdade, deixar de lado a análise sensorial, né? Então não tem como fazer essa solução aí da produção de alimentos, né? Pois é, além do mais, o alimento que chega ao consumidor, né, ele precisa apresentar uma boa qualidade para ser aceito no mercado, querendo ou não. Nós, consumidores, que mandamos tecnicamente nessa parte. Pois quando um produto ele apresenta uma qualidade inferior ao que é esperado, ele geralmente tende a ser negativamente aceito, né? Com quais tipos de testes sensoriais são feitos para saber se o produto é ou não de boa qualidade? Quando a gente vai lançar um produto, né, quando a gente produz alguma coisa, a gente leva em consideração alguns tipos de qualidade. Primeiro tem aquela qualidade da legislação, que é o básico, que é obrigatório, né? A qualidade sensorial, ela vai além da qualidade da legislação. Essa questão na sensorial, na verdade, a gente define qualidade como o mais alto grau de gostar. Então, o que é qualidade para mim, sensorialmente falando, pode ser que para você não seja, né? Então, a gente tem essa diferença aí do que é qualidade. Exemplo, né? Um biscoito, tem pessoas que gostam do biscoito com aquela coloração mais dourada, tem gente que gosta com uma coloração mais clara. Enfim, vai depender do gosto pessoal, né, da pessoa. Então, a análise sensorial vai entrar justamente nisso, né? Eu tenho que saber qual é o meu público, meu produto vai para quem, e a partir daí, sensorialmente, eu vou ter que ter os atributos ali que vão fazer parte, né, da qualidade sensorial do produto. Em relação aos testes que a gente utiliza, né, de um modo bem geral, que são vários e tem vários grupos de testes, né? Nós temos testes que a gente pode dividir testes com consumidor e testes com provadores treinados. A gente tem essa grande divisão. E dentro dessa divisão temos outros testes, né? Para a indústria de alimentos, os mais utilizados, com certeza, são os testes que são aplicados com consumidores. E a gente quer realmente saber qual é a opinião do consumidor. E não tem opinião nem certa nem errada, né? Tem a opinião dele, e a opinião dele que vale, né? A gente produz para alguém. Não faz sentido a gente produzir e ninguém comprar, né? Então, a gente tem dentro desses testes com consumidores a escala hedônica, que é um dos mais utilizados no mundo, né? Que ele vê o grau de gostar ou desgostar de um produto. Ele é tido como um teste de aceitação, né? A pessoa diz se aceita ou se não aceita o produto. Aí a gente tem testes de preferência, que é interessante para saber qual o pé do meu produto que a gente está produzindo, ele é preferido em relação a um outro produto, um produto concorrente, por exemplo. Eu prefiro mais, o consumidor prefere mais o produto que o nosso ou do concorrente. Eu posso fazer essa comparação também e saber ali, né, o que ele prefere. Aí dentro dos de preferência a gente tem ordenação preferência, pareado preferência, né? Então eu tenho esses dois pilares, vamos dizer assim, que é a questão da aceitação e da preferência. Aceitar é diferente de preferir. Eu posso aceitar um produto, mas preferir outro, mas estou aceitando, tá? Então a gente tem essa dualidade aí das respostas do consumidor. Então interpretar isso é bem importante para a gente ter uma resposta que seja válida. Assim, os cinco sentidos, por exemplo, do corpo humano, eles mandam muito no quesito da análise sensorial. E eu queria saber ali como é feito a análise de cada sentido. Como é feito analisado o tato, a visão do produto, o olfato, o paladar. Quais seriam os testes utilizados para essas questões? Interessante porque questões visuais do produto, né? A gente consegue ver textura visual, por exemplo. A gente olha para um biscoito e a gente consegue perceber se ele está crocante olhando, né? A gente vai ter a certeza, obviamente, quando morder, né?
Mas visualmente a gente consegue perceber, me parece que ele não tá tão, né, com a consistência que eu gostaria. Um requeijão, por exemplo, visualmente você consegue ver na textura visual que se ele está mais consistente, né? A gente sabe que tem algumas marcas que são mais consistentes, outras são mais fluidas, né? Então, as análises, né, por exemplo, na escala hedônica, a gente vai colocar lá um parâmetro que é a aparência. Então, o provador ele vai avaliar a aparência. Aroma, então ele vai sentir o aroma ali daquele produto. Então, a gente usa os 5 sentidos, né, dentro, por exemplo, da escala hedônica, fracionada, né, perguntando, né, ao consumidor, ao provador, a percepção dele com o produto em relação a cada um dos sentidos. Aí a audição entra onde, né? Vamos pensar aqui no amendoim tipo japonês, né? Aquele que tem aquela coberturazinha crocante. A crocância vem da percepção da audição. Quando eu mordo, né? Quando eu aplico uma força ali, ele vai fazer um crack, né? E ali é a crocância. Não é porque o produto é duro que ele vai ser crocante. Uma rapadura, por exemplo. Eu posso morder a rapadura, ela não vai fazer barulho algum. Então ela não é crocante. Tá? Então eu utilizo dentro dos testes de acordo com a característica de cada produto. Se eu sei que a rapadura não é crocante, no teste eu não vou perguntar da crocância da rapadura, né? Se eu sei que para o amendoim a crocância é extremamente importante, então lá no teste eu vou perguntar a percepção do provador quanto à crocância. Então a gente vai fracionando as percepções, né, dos sentidos dentro do teste. Como todo produto tem seu alvo, como o senhor mesmo acabou de falar, o amendoim tem um alvo específico, são as pessoas que querem sentir, mesmo não a audição em si, mas todo produto tem seu nicho e seu impacto de como a observação desse fator pode elaborar um produto. Por exemplo, a integralidade dos produtos, para pessoas que buscam esse meio mais de alimentos integrais, mais saudáveis. Então, como a não observação desse fator na hora de elaborar um produto pode meio que deixar ele de fora do mercado, por exemplo? Quando a gente vai montar um teste sensorial, a gente tem que pensar muito bem qual é o nosso público-alvo. Não faz sentido eu fazer, por exemplo, uma barra proteica, né? Que eu sei que quem que vai consumir a barra proteica? O pessoal que vai para academia, que tem essa questão do fitness e tal, que está muito em alta, né? Então vai ser para esse público. Então eu vou produzir uma barra proteica e vou aplicar com pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, que não tem preocupação com isso. Não faz sentido, né? Vou produzir um shake, sei lá, uma bebida com alto teor de cálcio, antioxidantes, que aí é para um público já acima de 60 anos, vou fazer testes com adolescentes. Então não faz nenhum sentido. Então a gente tem que entender qual é o nosso produto e qual o público que ele vai abranger, né? Eu vou lançar para que público? É por isso que eu tenho que entender muito bem do produto que eu estou fazendo e do público que eu quero alcançar, né? O mesmo tipo de produto, mudando alguns elementos, eu posso direcionar para públicos diferentes, mas aí já é um outro questionamento mais complexo, né? Mas é entender realmente quem é o público que a gente quer alcançar, né? Para não fazer o teste errado e ter uma resposta errada, lançar aí um produto para pessoas acima de 60 anos, que eu testei com adolescentes, aí não faz sentido algum, né? Realmente. Vai ter aquela inconsistência. Exatamente. Eu quero que meus resultados sejam consistentes, né? Como eu faço com grupos menores de pessoas, esse resultado eu quero extrapolar para a população de modo geral, né? Dentro daquele meio que eu quero lançar meu produto, né? Então eu preciso realmente ter esse cuidado para escolher o público correto. E outra coisa muito importante também quem vai fazer o teste, ele tem que gostar do produto. A pessoa não gosta de amendoim e o teste é de amendoim, ela não vai dar uma nota legal se ela não gosta de amendoim. Faz todo sentido. Exatamente. Mas algumas pessoas não entendem isso. Até mesmo alergia, né? Produtos nichados para quem tem alergias a comidas tipo glúten, lactose. Exatamente. Aí tem também essas questões, né, que a gente tem que avisar quais são os elementos alergênicos daquele alimento no teste, né, para que se a pessoa tiver alguma alergia, ele não pode participar, tá? Então, só participa de análise sensorial com o consumidor se ele gosta do produto. Se não gosta, não pode participar. Eu não participaria da análise sensorial de chocolate, já que eu sou alérgico a cacau. Não tem como, nem poderia nem chegar perto. E assim, durante toda essa etapa, né, das análises sensoriais, não é
ideal que ocorra falhas, mas se ocorrer, ele pode prejudicar o resultado sim. E com isso, a gente queria saber, né, quais os cuidados que o profissional que está ali dirigindo o estudo de análise sensorial tem que ter ali para evitar esses erros de análise sensorial. Os erros são muitos, eles podem acontecer e vão acontecer, né? Primeiro, né? Tá pegando o gancho da pergunta anterior, qual o público que eu vou aplicar? E já é, né, uma coisa que eu tenho que controlar quem vai fazer a análise sensorial. Se gosta do produto. O ambiente, né, que eu vou aplicar essa análise sensorial. No laboratório eu consigo controlar muito mais toda a situação do barulho, de odores estranhos e tal. Fora do laboratório, eu tenho que ter um cuidado muito maior, né, em relação ao controle do ambiente. E aí, por esse motivo, de eu não ter este controle tão na minha mão, eu preciso de um número bem maior de provadores. Né? Então, quando eu faço fora do laboratório, eu tenho que aumentar o número de participantes da análise sensorial. Outra coisa também importante, eu tenho que apresentar o produto numa quantidade que o provador ele consiga montar o julgamento dele. Tá? Claro que na legislação, né, na ABNT tem algumas ali quantidades para alimentos sólidos, para alimentos líquidos, mas a gente tem que levar em consideração que tem que ter bom senso também, que dependendo do produto, né, a gente dá uma quantidade um pouco maior ou um pouco menor. Então tem que ter cuidado com isso. Questão de temperatura também. O café, eu tenho que servir o café quente, né, do modo que ele consome. Um sorvete tem que ser servido gelado, na estrutura que ele vai encontrar no momento que ele vai comer. Então são situações que eu devo controlar. Né? Um sorvete derretido, a nota vai ser baixa, possivelmente, não tem como escapar. Um café frio, não tem como. Né? E o café também ainda tem outras questões, que é a temperatura ideal para liberar aromas e sabores que são importantes e são elementos de qualidade para o café. Então tem todo esse controle aí. Tudo isso impacta no resultado final e na qualidade sensorial dos resultados. Né? É verdade. Esses procedimentos e as etapas da análise sensorial no geral, se elas não estiverem de acordo, digamos que mesmo que tenha tido falhas, mas essas falhas foram corrigidas, mas mesmo assim o profissional bateu o martelo e falou não tem como isso ir para o mercado. Então essas situações críticas, o que isso pode considerar nelas? Olha, para dizer que o produto realmente não tem condições de ir ao mercado é se ele tiver uma aceitação muito baixa. Aí não tem o que fazer. Você vai ter que reformular, você vai ter que otimizar. Por isso a importância dos testes preliminares, né? Antes de você colocar o produto para produção em escala industrial. Então você vai ter que retestar, reformular, né? Até você realmente chegar naquele ponto, né, de aceitação, de preferência que seja interessante. Existe um teste que se chama escala do ideal e que a gente verifica as características de idealidade, né, que são inerentes ao produto. Exemplo, voltando lá para o amendoim, né? Crocância. Ele tem que ter uma crocância que seja ideal. Nem pode ser muito duro, né, ou muito crocante. Aí eu posso associar com duro, porque o consumidor ele vai entender, para a gente que é da área, a gente consegue dissociar o duro do crocante, mas talvez o consumidor ele associe duro com o crocante. Tá? A linguagem do consumidor também é uma coisa que a gente deve entender. Então o amendoim ele tem que ter uma crocância que é ideal. Tá? Ele é salgado, então tem que ter um teor de sal que seja ideal, nem insosso, nem muito salgado. Então na escala do ideal a gente consegue ver, né, atributo por atributo quais são os que estão ideais. Aí no caso a literatura fala que a gente deve, para considerar que o produto é ideal, 70% de idealidade, ou seja, 70% das pessoas devem marcar lá na escala, né, que tem no teste, que aquele produto está ideal naquela característica que ele está avaliando. Abaixo disso, a gente tem que analisar e ver a possibilidade de otimizar ou modificação, qualquer que seja. Muito interessante. Sim. E pode ser debatido também a questão de cores na análise sensorial. Até pode-se ver isso, né, com a expressão popular, comer com os olhos, que retrata justamente a primeira impressão ali, o primeiro contato que o consumidor vai ter, tanto com a embalagem quanto com o produto. Aí eu queria saber que de qual forma
essas cores, né, vão afetar o consumidor. As cores são extremamente importantes, tanto da embalagem como do produto, né? As cores são fatores de qualidade dentro da questão sensorial, né? Um extrato de tomate, por exemplo, é interessante que na embalagem venha ali uma cor vermelha, porque vai remeter o consumidor, né, ao tomate. Embalagens transparentes também são bem interessantes, porque ele vê o produto, né, tem essa interação sensorial com a cor, na questão visual, né, obviamente, e ele se conecta ou não com aquele produto, né? Então, um biscoito que ele prefira que seja com a cor mais dourada. Então, ele abre a embalagem, vê que o biscoito ele não tem aquela cor, isso vai impactar negativamente, né? Já que ele esperava, ele tinha uma expectativa para o produto, isso vai impactar negativamente naquele produto. Estudos falam também que as cores, elas revelam emoções, né? Aí vai depender do tipo de produto e a cor que eu vou aplicar naquele produto e a cor que ele se apresenta, né, tradicionalmente no produto. Um suco de goiaba, a gente espera que ele seja um rosado mais pro vermelho, por ali, né? Se ele for apresentado de forma amarela, vai causar estranhamento, né? O cérebro nem acompanha que ele é, né, de goiaba. Então tem toda essa questão das cores, da fisiologia e de como a gente percebe e conecta a cor com o alimento. Então a gente espera que o alimento tenha determinada cor, certo? Então, a gente não pode nem falar sobre cor, que já pensa no suco do RU. Né? De vez em quando já tem umas cores ali que entrega. Mas continuando nessa parte da emoção, todo mundo pelo menos uma vez na vida já comeu um alimento que despertou algum tipo de emoção. Isso é fato. É muito comum as pessoas comerem e gostarem tanto de algo que principalmente até o momento agrada a fato de comer aquele alimento. Como por exemplo o champanhe, que está sempre num momento de alegria, festa. E geralmente afeto, surpresa, alegria, essas coisas se geram a partir dos alimentos. E o senhor pode explicar de que maneira o alimento pode interferir no emocional do consumidor, independente da situação? A gente tem uma relação muito importante com o alimento, né, que vai além da questão de ser entre aspas, né, um combustível para o nosso organismo, né? Desde criança a gente tem uma relação de alimentação muito interessante, né? O que a gente come fica muito marcado no nosso cérebro, tem a memória sensorial, ela fica muito viva, né, na nossa cabeça, né, no cérebro da gente. Então, na medida que a gente vai consumindo esses produtos, a gente vai associando a situações. Se eu consumo um produto e foi numa situação que não era interessante, possivelmente eu vou associar um sentimento negativo àquele alimento. Em contrapartida, se, como você falou, né, tô tomando champanhe, a gente sabe, socialmente sabe, que o champanhe é no momento de celebração, né? Enfim, então a gente associa o consumo desse tipo de bebida com celebração. A percepção desses sentimentos, né, em relação aos produtos, tem toda uma questão fisiológica, né, reações químicas que acontecem no cérebro e remetem a memórias sensoriais da vida da gente, seja qual for. Tem produtos que a pessoa comeu uma vez, não gostou e ela vai passar a vida dizendo que odeia por uma experiência, né, ruim que teve com o produto. Tem alguns estudos que falam que se você não gosta de determinado produto ou ingrediente, se você provar 10 vezes, né, der a chance, né, porque pode ser de um jeito que você não consiga provar, né? Você tem a aversão, mas se você não tiver aversão, se você provar 10 vezes, a partir da 10ª vez você passa pelo menos gostar ali o mínimo possível e consumir aquele produto, né? Então é muito da experiência mesmo que a gente tem com a alimentação, né? Eu sempre falo que alimentar é muito mais do que questões de nutrir. É um prazer também. A gente tem que pensar na alimentação como um prazer também, né? E o prazer está totalmente ligado com as emoções. A questão do paladar infantil, né? Por exemplo, muitas crianças desenvolvem o paladar infantil e mantêm esse tipo de paladar até uma época da vida. Exatamente. E aí ocorre a reestruturação alimentar, que geralmente para algumas pessoas é mais difícil, para outras é mais fácil. É mais fácil, exatamente. Desde criança, né? Porque fulano não come cebola. Então ele fica com aquele não comer a cebola até a fase adulta, né? Ou então fica catando a cebola. Quem nunca viu a pessoa catando a cebola no prato, né? Então vem muito realmente dessas situações da infância, né? Que a gente acaba levando por muitos anos na vida da gente. Isso, claro, pode ser mudado, né? Com essa
reestruturação alimentar e tal, a gente consegue mudar isso aí. Mas não tem como separar alimentação e emoção. A alimentação está totalmente ligada pela história da alimentação, né? O domingo todo mundo se junta para almoçar junto, né? É um churrasco. É um churrasco, exatamente. Culturalmente, a gente celebra alegrias comendo. Casamento, tem um jantar, né? É um aniversário, vai ter um bolo que a gente vai repartir o bolo, vai ter comida. Então a gente associa momentos felizes e aí a gente vai fazendo essas associações. No cinema, pipoca. Pipoca. Vai pro cinema sem pipoca? Não dá, né? Não assisti nada, assim, não tava nem lá. Então é exatamente isso. E assim, uma pergunta pode ser até particular, mas assim, entre todas as análises sensoriais que o senhor já fez, né? Qual foi a que chamou mais a sua atenção e qual ali foi a mais difícil de se trabalhar? Ó, já fiz muitas. A que me chamou mais a atenção, mas foi mais pelo cuidado que a gente teve que ter na aplicação. Foi quando eu trabalhei com aguardente, com cachaça, né? Porque como eu falei anteriormente, tem as quantidades que a gente deve entregar, né? Deve servir para o provador. E cachaça você não vai dar 20 ml, né? Cada amostra 20 ml que dá, né? A pessoa vai ficar só embriagada da sensorial, né? Só que ele tem que ser uma quantidade que ele consiga fazer o julgamento dele. Aí foi toda uma pesquisa da gente ver quantos ml a gente ia em cada amostra. Então a gente chegou ali, né, num resultado que era mais ou menos em torno de 3 a 4 ml. Parece pouco, né? Parece pouco. Sim. Mas o impacto da dose, né, daquele shot, mini shot ali de cachaça é muito grande na boca. A cachaça ela tem um impacto muito grande, né, na boca, nas percepções bucais. Então aquela quantidade era suficiente. Então achei interessante, não foi difícil, mas é interessante porque a gente teve que fazer todo um estudo para saber a quantidade que seria interessante. E também quantas amostras por vez, né? Também você ia dar 6 amostras de cachaça, a pessoa ia sair. Você ia praticamente morrer se fosse mais que isso. Eu ia ter aí você ia mais de 20 ml, né? Então não dava. Aí era o mínimo de amostras possíveis com a quantidade mínima para ele fazer o julgamento dele. Né? E também a cachaça tem um fator, né, de impacto na boca que, na medida que a pessoa vai tomando, ela vai vai adormecendo, né, a boca da pessoa. Então, lá pela quinta amostra, ela não estava mais sentindo nada, já estava adormecida. Então, tinha que ser menos amostras e menor quantidade. Aí ela já estava tão feliz que ela ia dar uma satisfação. Não, ali era o máximo, era um 9 na escala hedônica, que eu gostei muitíssimo. Mas aí... a mais difícil, essa foi a mais interessante, né? A mais difícil, eu acho que foram duas, na verdade, quando eu trabalhei justamente com café e com sorvete, né? Para controlar a temperatura do café, que tinha que ficar em torno de 65 graus, por questões de aromas e sabores, né? Do próprio produto, que ele é bem complexo, o café. Então, servir naquela temperatura. E muita gente ama café, mas não toma café sem açúcar. E aí, como é que a gente faz? Né? Isso é complicado mesmo. Complicado. Então, a maioria das pessoas tomam café com açúcar. O certo seria, para você apreciar a bebida, seria sem açúcar. Aí a gente ficou, como é que a gente vai fazer, né? A gente adoça, mas aí quem gosta amargo, como é que fica? Então a gente teve que montar todo um esquema para ver a questão do adoçar e do não adoçar, né? Se era adoçado, o próprio consumidor adoçava. E a gente tinha que ver quanto ele gastou de açúcar, porque isso influencia, né, no mascaramento das características do café. Aí foi bem interessante. E a outra mais difícil também, né? Difícil assim, trabalhosa. Nem difícil, mas trabalhosa. Foi do sorvete, porque tinha que chegar na estrutura que ele vai comer mesmo, que ele comeria, que ele compraria na sorveteria ou que iria comer em casa. Então, controlar, aí teve toda uma embalagem de isopor, ia numa embalagem de isopor, um potinho de isopor, então foi todo um protocolo, e a sensorial ficou bem mais lenta, né? Porque aí a gente tem que controlar um a um, né? Pra dar certo e não receber o sorvete ali desestruturado, né? E o café ainda tem outro porém, porque, por exemplo, tem estilos de café, o café solúvel, que ele já vem tudo misturado. Imagina a dificuldade de manter essa dosagem
para, por exemplo, no I o café solúvel muito doce, o café solúvel que também não tem açúcar e está dizendo no rótulo que já é adoçado. Exatamente. E aí a pessoa sente essa falta de açúcar e fala, pô, mas esse café tá amargo. Tá amargo. E ele é acostumado a tomar com açúcar. Uhum. Isso vai impactar na nota que ele vai dar pro produto, né? Então foi todo um esquema pensado para poder, né, a gente minimizar esses erros. E a aí, mistura do café com leite também. Também. Né? Tem gente que adora café, mas só toma café com leite. Uhum. Aí será que seria interessante ele participar de uma análise sensorial só de café, sem o leite? Aí são questionamentos que a gente tem que levar em consideração, né? É verdade. Então, na verdade não são difíceis, mas são trabalhosos, né? De se pensar. Eu queria agradecer bastante o seu convite, né? Queria também que o senhor desse agora umas dicas para os nossos ouvintes sobre sugestões de leituras, materiais como documentários, por exemplo, essas coisas. Também, se o senhor quiser falar alguma coisa sobre o seu trabalho que o senhor gostaria de passar para alguém, esse é o seu momento, pode ficar à vontade. Meu momento. Eu gostaria de agradecer, tá, pelo convite, né? Como eu agradeci no começo, mas foi muito interessante, né? Fiquei muito feliz com o convite. Foi rápido, né? Passou num instante. A gente se diverte, passa rápido. Quando tá divertindo, né? Passa super rápido. Então, gostaria de agradecer. Tem alguns livros que são interessantes, né? Não existem muitos documentários sobre análise sensorial nesse ponto de vista que a gente aplica dentro da engenharia de alimentos. Mas tem alguns livros, tá? Em português tem o livro de análise sensorial de alimentos da Dutikoski, que é muito bom, tá? Eu acho que está na 4ª edição, se não me falha aqui a memória. Né? Ele é em português e ele é muito bom. Temos o livro do Stone, mas aí é em inglês, tá? Que aí é uma das bíblias da sensorial, tá? Que é muito, muito bom. Então seriam 2 leituras aí bem interessantes, né? Para quem quer se aprofundar, tá? Dentro da área sensorial. A gente também tem algumas legislações sensorial, né? Alguns pontos interessantes, mas aí já é uma coisa mais aprofundada mesmo. É verdade. Tá? Mas esses 2 livros já satisfazem, né, muito. Tem o Meigard também, né? Esquecendo o Meigard, que é maravilhoso também. Outro livro em inglês, tá? Que aí a gente consegue se aprofundar bastante. E uma dica que o senhor gostaria de dar? O senhor gostaria de dar alguma dica para quem quer ingressar no ramo da análise sensorial? Olha, a análise sensorial é muito importante, tá? Às vezes é um pouco deixado de lado, né? Porque a gente pensa muito no processo, no processamento, distribuição, a gente acaba deixando de lado, né, o consumidor, e a gente não pode deixar, né, de lado o consumidor. Então essa área de desenvolvimento de novos produtos é uma área muito interessante, né, que ela está crescendo muito. A opinião do consumidor hoje, quando eu falo em qualidade, é o que vem em primeiro lugar, porque como eu falei, a gente produz para alguém, e esse alguém tem que aceitar, né? A gente produz para ser vendido, né? Não tem como a gente não falar de compra. A gente precisa que as pessoas comprem o produto. Então a área de desenvolvimento e otimização de produto é o futuro aí, tá? Da alimentação, exatamente. Porque a indústria de alimentos está sempre se renovando. E quem está dando o rumo aí dessa mudança são os consumidores. Né? Essa questão de alimentos mais fitness, com bastante fibras integrais e tal, foi uma demanda dos consumidores, não é da indústria. Então a indústria acaba acompanhando, ela é sensorial, é primordial para a gente acompanhar esse movimento aí dos consumidores. Em 2021 agora teve o lançamento de uma legislação para a Anvisa, né, sobre alimentos integrais. Exatamente. Que colocou nos rótulos e etc, os símbolos, etc, para verificar quanto de integralidade tem o alimento, por exemplo, 37%, 60%. Exatamente. E vai ter também algumas mudanças também na questão dos rótulos, né? Das embalagens e tal, que entra em vigor esse ano aí, lá pro final do ano. Sim, sim. E com isso a gente encerra mais um episódio de podcast, certo? E hoje foi possível a gente entender ali um pouco sobre como funciona a análise sensorial e como ela influencia a vida do consumidor e do mercado. Bom, a gente gostaria de agradecer a presença do professor Wanderson e por ter compartilhado conosco o seu conhecimento da área. Esse tempo foi de bastante proveito para nós e eu tenho certeza também foi para todos aqueles que ouviram esse podcast. E esse é mais um Engenharia de Quê?